Aqui é o Simplifica com Enarte. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que muita gente tem dificuldade, que é potências e raízes. A galera fica com dificuldade na escola por conta de, às vezes, não ter uma base teórica, mas aqui nós vamos conversar um pouco sobre as propriedades, sobre a teoria e também passar exemplos. No final, eu vou deixar aqui uma lista de exercícios para todos fazerem, que vai ser muito importante para a consolidação do conteúdo. Vamos começar primeiramente pelo conceito. E dados três números A, N e X, vou colocar aqui na tela para vocês, podemos afirmar que X é potência de A se e somente se A elevado a N é igual a X. Por definição, A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A infinitamente. A igual a X. Então, como exemplo, nós vamos colocar aqui a potência de 2, primeiramente. 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tendo aqui finalizado essa multiplicação, dando 32. E 32 é a potência na base 2. Vou colocar aqui exposto, 32 é a potência na base 2. Iniciando aqui com algumas propriedades que vão ser bem relevantes no nosso estudo, para mais para frente tendo exercícios mais difíceis. Nós vamos ter a primeira propriedade. Vou confirmar aqui de A até F, para ficar mais fácil o estudo, já que a gente está trabalhando com números. 1 elevado a N, que é igual a 1, isso para todo N pertencente aos reais. A segunda propriedade é o 0 elevado a N, que é igual a 0. Isso para todo N pertencente aos reais. Perdão, vou colocar aqui, fica melhor no entendimento. A terceira propriedade, letra C, nós temos que N elevado a 1 é igual a N, isso para todo N pertencente aos reais também. Quarta propriedade, nós temos que N elevado a 0 é igual a 1. Isso significa que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, como exemplo, vou puxar uma setinha aqui para ficar melhor. A gente pega 4 elevado a 0 é igual a 1. 6 elevado a 0 é igual a 1. 1 sobre 2 elevado a 0 também é igual a 1. Isso para todo, agora eu vou puxar aqui embaixo, para todo N pertencente aos reais, diferente de 0. Isso é importante destacar. Se colocar aqui 0 elevado a 0, isso não pode, porque não está no conjunto dos reais. Não pode fazer isso de forma alguma. Vamos para a quinta propriedade, letra E. Toda base positiva a qualquer expoente resulta em uma potência positiva. Isso é importante destacar, porque qualquer número que a gente coloca, tendo a base sendo positiva, a potência também vai ficar positiva. Então, se a gente coloca 5 elevado a 2 é igual a 25. Eu já vou adiantando aqui para mostrar que do contrário não ocorre. Por exemplo, se a gente coloca menos 5 elevado a 2, não vai ser 25. A potência não vai ser positiva. A gente vai ter aqui, aqui no caso vai ficar positivo, porque o expoente ele é par. Quando é assim, fica positivo. No caso, o expoente sendo ímpar que fica negativo.
e aqui que fica menos 25. Vamos para a sexta propriedade, letra F. Toda base negativa elevado a expoente par resulta em uma potência positiva. Foi o que nós tratamos agora aqui no exemplo, menos 5 elevado ao quadrado, que toda potência, toda base, sendo ela negativa, elevada a uma potência positiva, e par, ela fica positiva no final também. Já tem um check aqui. Vamos agora entrar em propriedade das potências, que vai ser fundamental na aplicação dos exercícios. Mais para frente a gente vai trabalhar com isso bastante e vai se conectar em várias outras matérias, como potência do segundo grau, equação do segundo grau, e em equações também, vão ser muito importantes. A gente vai trabalhar agora com propriedades das potências. A primeira propriedade a gente vai tratar aqui vai ser do A com expoentes diferentes. Então, se a gente tem o produto de uma base A com dois expoentes diferentes, nós vamos ter um passo a passo aqui, uma regrinha que deverá ser aplicada toda vez que isso ocorrer, que é o A elevado a M mais N. Toda vez que tem um produto com uma base igual e expoentes diferentes, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Segunda propriedade. Toda vez que nós estivermos dividindo, no primeiro caso a gente está multiplicando. Agora, no segundo caso, nós estamos dividindo com a mesma base. Nós vamos fazer o inverso, ou seja, a gente vai subtrair o expoente. A terceira propriedade, nós temos A elevado a M elevado a N, no caso. E quando isso ocorre, nós vamos multiplicar os expoentes. Multiplicar o M pelo N. Eu vou fazer uma divisória aqui ao lado para ficar melhor o aproveitamento desse espaço e mais didático também. O que, se você quiser, pode repetir no seu caderno. Dessa forma, o que facilita bastante o aprendizado. Direitando aqui. Agora, quando nós temos o produto de duas bases diferentes elevado pelo mesmo expoente, nós podemos separar também essa base elevada ao expoente. Ajeitar aqui um momento. A elevado a M vezes B elevado a M. Seguindo, letra E, nós temos A sobre B elevado a M. Nós podemos dividir, ficando cada um com seu A elevado a M, que isso muitas das vezes facilita o aprendizado e também ajuda na simplificação de cálculos. Quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com divisões, potências conectadas a divisões. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar melhor. Só terminar aqui, concluir o raciocínio, ficando A elevado a M e B elevado a M. Agora vamos para um exemplo aqui, bem rápido, para facilitar o entendimento. Se nós temos, por exemplo, A igual a 2 e P igual a 4. São dois números diferentes. Mas nós temos, por exemplo, vou colocar aqui M valendo 6. Nós temos aqui, então, como exemplo. Momento, só apagar essa aqui. 2 elevado a 6 dividido por 4 elevado a 6. Nós podemos tanto colocar em evidência o expoente, ficando assim, ou a gente faz separadamente, como a teoria está explicando, para facilitar os cálculos. Por exemplo, nós podemos colocar 2 elevado a 6 dividido
E a gente sabe que 4 elevado a 6, a gente pode dividir ainda mais. Dando um exemplo aqui, por exemplo, vou colocar aqui embaixo. 4 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a 6. E aí, passando para a folha aqui de baixo, nós conseguimos separar também, como no caso da multiplicação aqui, colocar 2 elevado a 6, 2 elevado a 6, para após isso fazer a divisão aqui embaixo. Então, voltando ao raciocínio, aqui para esse 2 elevado a 6 sobre 4 elevado a 6. Nós sabemos agora que 4 elevado a 6 é igual a 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6. Então, nós repetimos aqui o resultado. E com isso, a gente consegue fazer a simplificação do cálculo. Foi o que eu comentei com vocês lá no início, quando eu coloquei aqui essa propriedade. Que isso ajuda muito a simplificar os cálculos. A gente não precisa colocar direto todo o resultado, mas sim a simplificação dele, que é o mesmo valor. Então, é esse valor aqui que deu. 1 elevado sobre 2 elevado a 6. Seguindo aqui, nós temos também agora alguns exemplos. Eu vou exemplificar cada um. Já exemplifiquei aqui no caso a letra E e a letra D, mas vou complementar, porque eu tenho certeza que isso daqui vai servir de muita valia para o entendimento de vocês. Voltando aqui, vou colocar uma cor aqui interessante para ajudar vocês. Vou colocar aqui esse laranja, que facilita bastante a compreensão, principalmente aqui com azul. Vamos lá, vamos ao exemplo da letra A. Exemplo A. Vamos lá, vamos botar 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Isso a gente pode fazer conforme a primeira propriedade da letra A. A gente pode somar os expoentes porque a base é igual. Quando nós temos uma multiplicação de bases iguais e expoentes diferentes, a gente pode repetir o expoente, repetir a base e somar os expoentes. Então aqui fica 2 elevado a 8. Não precisa fazer o cálculo, só se for necessário, a questão pedir. Mas aqui, a caso do ensino, a gente está só colocando 2 elevado a 8, que é o que se trata a matéria. Vamos agora para o exemplo da letra B. A letra B, como eu comentei para vocês, é ao contrário. Na letra A a gente trata da multiplicação, agora a gente está tratando da divisão na letra B. Então aqui a gente dá como exemplo 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 4. Vou colocar aqui para vocês, para ficar melhor, 2 elevado a 10 sobre 2 elevado a 4. Eu acredito que assim melhora bastante o entendimento de vocês. Fazendo isso, a gente tem aqui, nessa questão, a base igual com expoentes diferentes. Então, como é uma divisão, o que a gente pode fazer? A gente pode subtrair os expoentes, ficando 2 elevado a 10 menos 4, que é igual a 2 elevado a 6. Tudo certinho, galera? Espero estar ajudando vocês bastante. Aqui se trata de toda a teoria. Depois eu vou colocar isso aqui em PDF e colocar um link de acesso também na descrição do vídeo para vocês acessarem e ficar bem melhor também para o entendimento. Vocês podem imprimir, podem copiar, passar para um caderno. O fundamental é vocês colocarem isso no caderno de vocês, expor essa teoria com a letra de vocês, com o entendimento de vocês, após lerem e entenderem a matéria. Tá ok? Agora eu vou complementar aqui a letra C, o exemplo da letra C. A letra C trata da teoria que A elevado a M com o expoente também N. Quando são expoentes diferentes e está assim elevado, a gente multiplica os expoentes. Então, o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês vai ser 2 elevado a 3, ainda entre parênteses 5 no expoente. Quando são expoentes diferentes assim, e quando está com parênteses, a gente lembra da regrinha da multiplicação. A gente faz 2 elevado a, um momento que eu errei aqui, 3 vezes 5. E aí vai ficar 2 elevado a 15. Vamos agora para o exemplo D.
O exemplo D é quando as bases são diferentes e o expoente é igual. Quando acontece isso, a gente pode separar as bases. No caso aqui a gente fez A vezes B elevado a M, e a gente vai colocar agora A elevado a M vezes vezes B elevado a M. Então a gente vai tratar agora de um assunto aqui. Eu vou colocar de forma literal para vocês entenderem um pouco melhor, mas a gente pode também colocar em forma de número. Eu vou colocar aqui após isso. Então colocando aqui 2 elevado a x vezes y ao cubo, tudo elevado a 5. Perceba aqui que nós temos 3 bases diferentes e que cada uma delas está elevado a 5. Então eu vou separar aqui como na teoria. Então vai ficar 2 elevado a 5, me ajuda aí. X elevado ao cubo, vai colocando no seu caderno também, que isso vai facilitar bastante o aprendizado. Vezes y elevado a 15. E assim fica a resposta. Agora vamos botar aqui, vamos colocar um número que eu acredito vai complementar mais ainda o aprendizado. Vou colocar aqui 4 vezes 3 elevado ao quadrado, a 2, elevado a 2. Então vamos lá. Como as bases são diferentes, a gente o que vai fazer? Separar as bases. Então vai ficar 4 elevado a 2, mais com o mesmo expoente, e 3 elevado a 2. É assim que fica. E agora nós vamos dar o exemplo da letra E, que vai ser o nosso último, fechando a nossa aula aqui, que o tempo já se estende, já estamos em 16 minutos de vídeo. Eu vou complementar com mais vídeos sobre esse assunto, com exercícios também. Vou deixar na descrição do grupo também dessa aula aqui no YouTube. Vou colocar a descrição um exercício em forma de PDF para vocês também, com gabarito. Isso vai ser importante, tá? E eu espero que vocês tentem fazer, porque assim que o aprendizado ocorre, vocês buscarem fazer no tempo livre de vocês, de forma depois a ver a resolução, que eu também vou disponibilizar aqui. Indo então agora para o nosso último exemplo, nós temos A elevado a M, também A sobre B elevado a M. Então, quando a gente tem numa divisão as bases diferentes, nós podemos fazer a mesma coisa que no exemplo D, separando esses números, mas deixando o mesmo expoente. Então, como exemplo aqui, eu vou colocar a mesma coisa, 3 sobre 4 elevado, vou mudar aqui o expoente rapidinho, elevado a 4. Nesse caso aqui, como a gente tem os números, as bases diferentes e o expoente igual, o que a gente vai fazer? Separar. Então, vai deixar 3 elevado a 4 sobre 4 elevado a 4. E assim a gente termina esse último exemplo aqui. Também finalizamos a aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Passando aqui novamente todo o conteúdo que nós aprendemos aqui de potências e raízes, as propriedades que nós vimos. Eu vou deixar, como já tinha dito, tudo isso aqui em forma de PDF para vocês, para auxiliar cada vez mais. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e que qualquer dúvida deixe no comentário também desse vídeo, tá bom? Isso vai ser muito importante, nós trocamos ideias aqui, conversamos para todas as dúvidas serem esclarecidas. Eu espero que tenha também ajudado vocês e que continuem estudando firmes no foco de vocês. Até mais!